Bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não estiver, você que está inscrito no canal, você que acompanha o Café com Fé, você já sabe que tem um jeito de ficar. A oração tem o poder de transformar qualquer situação, amém? Nós vamos orar no final da nossa live. Você já tomou café hoje? Eu tô aqui com o meu cafezinho, porque esse aqui é o Café com Fé, onde você toma café e renova e fortalece a sua fé. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ser avisado todos os dias. Eu estou aqui pela manhã trazendo para você uma palavra para fortalecer e para renovar a sua fé. E curte esse conteúdo, curte o vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Eu quero falar com você hoje da importância de você ter um entendimento. É muito importante que você tenha um atributo do caráter de Deus. Um dos atributos do caráter de Deus é o entendimento. E o entendimento é algo que só pode ser adquirido por uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. O Espírito Santo é que nos dá entendimento. Olha só, em Lucas 24, versículo 44, nós vamos ler, mas eu quero falar para você do texto inteiro do que se trata. Os discípulos viram Jesus ser crucificado. O que aconteceu? Aqueles discípulos caminharam com Jesus, conheciam Jesus, ficaram um tempo muito bom perto de Jesus, mas eles não entendiam nada. Quando Jesus foi crucificado, o que aqueles discípulos fizeram? Eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús, mas a promessa era para que eles ficassem em Jerusalém, porque lá viria o Espírito Santo, e Jesus falou para que eles ficassem lá. Mas por causa das circunstâncias, por causa do que estava acontecendo no momento, eles saíram do lugar em que Deus tinha mandado que eles ficassem. Quando Jesus aparece para eles, olha só, versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. O versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Veja bem, quem abriu o entendimento? O Senhor Jesus. Quem abre o seu entendimento é o Senhor Jesus. Aí você está vivendo uma situação que você não está entendendo e você está buscando resposta em todo mundo. Você já conversou com um, você já conversou com outro, você já buscou em um, você já buscou em outro, porque você quer entender o que está acontecendo na sua vida. Só que o único capaz de te dar entendimento é o Espírito Santo. E a única forma de se obter entendimento é com proximidade do Espírito Santo. Se eu estou próxima, eu entendo. Agora, pensa comigo. Se você está próximo de alguém que você não entende, e essa pessoa fala para você assim: olha, vem aqui amanhã, porque amanhã eu vou pagar todas as suas dívidas. Mas essa pessoa fala isso para você num idioma que você não entende. Você vai ouvir, mas você não vai entender. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ir buscar aquilo que ela prometeu que ia te dar, porque você ouviu, mas você não entendeu. Quantas são as pessoas que têm ouvido tanto da palavra de Deus, mas têm ouvido tanto hoje em dia? É uma riqueza maravilhosa a internet. Temos palavras todos os dias. Você tem palavra todos os dias para ouvir. Todos têm acesso à palavra de Deus, mas são poucos os que entendem. Porque o diabo não trabalha para você não ouvir, ele trabalha para que você não entenda. Se você ouve e não entende, ele consegue roubar de você aquilo que você iria receber. A Bíblia diz na parábola do semeador o seguinte, que a semente que caiu à beira do caminho é aquela que a pessoa ouviu, mas por ela não compreender, Satanás vem e arrebata a palavra do coração. Se ele arrebata a palavra, arrebata a semente, ele arrebata tudo que você iria ter e iria produzir através daquela palavra. E sabe por quê?
porque o entendimento é o que faz você reter a bênção. O entendimento é o que faz você segurar aquilo que Deus te deu. Se você não consegue entender seus filhos, se você não consegue entender a necessidade que seus filhos estão carregando, aos poucos você vai perdendo seus filhos. Olha como é que o entendimento é importante. Às vezes o seu filho muda de comportamento e aí você fica chateada, aí você começa a cobrar, aí você quer punir, mas você não está conseguindo entender o porquê da mudança do comportamento dele. Olha só como é que o entendimento é importante. Mas quando o Espírito Santo derrama entendimento, você vai conseguir ver além da atitude que ele está tendo. Você vai conseguir entender o pedido de socorro por trás daquela atitude. Você vai conseguir entender que por trás da atitude que ele está tendo, existe um socorro sendo pedido. A mesma coisa no seu casamento. Quantos relacionamentos têm acabado por falta de entendimento? Eu não entendo mais essa mulher. Eu não entendo mais, eu não consigo mais entender o meu marido. E quantos relacionamentos acabam por falta de entendimento? Porque um está falando uma coisa, mas o outro está entendendo outra coisa. Você está falando X, mas ele está entendendo Y, porque está faltando entendimento. E quando há entendimento, quando entra um relacionamento, há entendimento. Quando você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida, então você não se desespera mais. Quando você começa a entender, você não fica mais preocupado. Eu só me preocupo com aquilo que eu não entendo. Eu só me desespero por algo que eu não estou entendendo. E aqui, o que aconteceu com aqueles discípulos? Aqueles discípulos, eles estavam indo para Emaús, saindo do lugar em que eles deviam estar. O propósito deles era em Jerusalém. O chamado deles era em Jerusalém. Mas eles estavam saindo do propósito por causa da situação, por causa da circunstância. Aleluia. Quando Jesus aparece para eles, ele aparece para trazer eles de volta para o propósito. E sabe o que trouxe eles de volta para o propósito? Entender as Escrituras. Aí diz aqui, ó, no próximo versículo, diz assim, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí, no versículo 52, então eles, adorando a Jesus, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Sabe quando que eles voltaram para o propósito? Quando eles entenderam o que estava acontecendo. Quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente começa a sair do propósito de Deus. A gente começa a pensar que não é mais aquilo. E não é porque está difícil, não é porque não está dando certo aos olhos humanos que deixou de ser propósito de Deus. Porque Jerusalém nessa época estava uma confusão, mas era lá que era o lugar que eles tinham que permanecer. A promessa era para Jerusalém. Às vezes a sua vida começa a acontecer tantas coisas que você fica se perguntando, será que Deus está nisso? Quando você passa a ter entendimento, você entende o trabalhar de Deus, você entende o porquê de certas coisas, você começa a entender o mover de Deus na sua vida. E o entendimento é algo que só pode vir de Deus. O entendimento é um dom que vem do alto. Então hoje eu quero orar por você, para que Deus dê a você entendimento. Entendimento para lidar com a sua família, com seus filhos, com o seu cônjuge. Entendimento para lidar no seu trabalho com aquelas pessoas que você considera difíceis. Uma vez eu ouvi uma frase e eu acho que ela é muito verdadeira, que quando você fala que alguém é difícil, você é também difícil, porque só uma pessoa difícil reconhece a outra. Ou só uma pessoa complicada. Já viu aquela pessoa que fala assim: nossa, fulano é muito complicado?
Geralmente a pessoa que reconhece um complicado, ela é complicada, porque só um complicado para reconhecer o outro. E eu acho essa frase assim, eu acho que ela tem uma grande verdade. Porque até para reconhecer certas coisas precisamos ter experiência. Então é bem é bem real que um complicado reconheça o outro. Então, eu quero orar por você para que o Espírito Santo dê a você entendimento. Porque se você tiver entendimento, você vai segurar as sementes que têm sido plantadas na sua vida. E guarda uma coisa: o diabo não está preocupado em você ouvir. Milhares de pessoas têm ouvido a palavra de Deus todos os dias e nada tem acontecido. Não é o ouvir que muda. O que muda é você ouvir e entender. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus sem entender, o que Jesus disse? Que o maligno vem e arrebata. Você precisa ouvir, mas você precisa entender. Imagina se lá no Mar Vermelho, quando Deus falou para Moisés assim: toca o mar, Moisés, ele não tivesse entendido e não tivesse tocado, ele teria morrido. A falta de entendimento nos leva a perder coisas que já foram liberadas, mas porque nós não estamos entendendo o que é para fazer, quando fazer, por que fazer, nós não estamos nos posicionando da maneira que aquela circunstância está pedindo, nós começamos a perder por falta de entendimento. E eu quero orar hoje. Eu vou orar para que o Espírito Santo derrame entendimento sobre a sua vida, para que você saiba cuidar de tudo aquilo que Deus ele deu a você. Amém? Feche os seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha derramar sobre o coração dessa pessoa que ora comigo entendimento. Porque o entendimento é uma chave do reino do Senhor. O entendimento, meu Pai, é algo que libera. O entendimento traz liberações sobre a nossa vida. Eu quero declarar hoje, meu Pai, que essa pessoa passe a entender aquilo que ela não estava entendendo. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha revelar a ela. Porque, meu Deus, quando temos entendimento de quem o Senhor é, quando entendemos quem o Senhor é, meu Pai, entendemos quem nós somos. Quando entendemos quem nós somos, entendemos quem, meu Pai, aleluia. Quando entendemos quem nós somos, nós entendemos o que representamos para o Senhor. E quem entende isso, meu Pai, não mais sofre pela crítica, não mais sofre pela comparação, não mais sofre, meu Pai, porque entendeu o sentido da vida, entendeu o sentido de estar aqui. E eu oro para que o Senhor derrame esse entendimento sobre essa pessoa, meu Pai. Que ela entenda quem o Senhor é, que ela entenda quem ela é e que ela entenda aquilo que ela representa para o Senhor. Espírito Santo, que toda confusão, meu Pai, que toda falta de entendimento hoje caia por terra e que o Senhor derrame sobre a vida dela essa bênção, esse presente do Senhor que é o entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Curte esse vídeo, compartilha. Amanhã nós estaremos aqui às 7 da manhã. Prepara o seu caderno, prepara o seu café e vamos juntos todos os dias alimentar a nossa fé e o entendimento. É algo necessário para que a sua fé permaneça de pé. Então, como que eles viram o que era necessário que eles fizessem? O que levou eles a tomar a atitude certa e voltar para Jerusalém? A proximidade com Jesus fizeram com que eles entendessem a sua proximidade com Jesus. A sua adoração vai levar você a entender tudo que você até agora não estava entendendo. Amém? Que Deus te abençoe.